Bem, hoje nós vamos ver até onde pode chegar o nível de emasculação moral de um homem de esquerda, tá? O quão baixo eles conseguem chegar para defender pessoas que sustentam ali pensamentos, no mínimo, moralmente repugnantes e extremamente problemáticos. E eu digo isso porque todo mundo já deve ter visto ali da fala do Jones Manuel. Ele foi perguntado diretamente sobre os atos cometidos pelo Hamas, sobre ali eles violentarem sexualmente mulheres e bebês, enfim. E qual foi a resposta dele referente a isso? Ele disse que apoia todas as formas de resistência e que não é sommelier de resistência. Pois é, olha o nível da resposta da pessoa. Você faz uma pergunta direta sobre violência sexual contra mulheres e bebês e a resposta da pessoa é que ela apoia todas as formas de resistência. Ele não é sommelier de resistência. Isso é bizarro, né? Bizarro demais. Só que depois disso, o Arthur Petri faz um vídeo inteiro tentando transformar a pessoa que fez a pergunta, que se chama Eduardo Moura, no grande problema da situação, né? Ele tenta descredibilizar o Eduardo Moura, ele tenta diminuir ali o que ele falou, criar ali como se fossem diversas distrações ao redor ali das falas dele, mas em nenhum momento ele dá a ênfase, a resposta do Jones Manuel, o peso necessário e o repúdio público que ele deve merecer referente a essa fala absurda. E é exatamente isso que eu quero conversar com vocês hoje, tá? Sobre essa emasculação moral, sobre uma espécie de castração social que acontece quando o homem ele entra tão profundamente num alinhamento ideológico que ele perde a capacidade de condenar ali, digamos que com certa firmeza, aquilo que é obviamente condenável. Porque, para mim, um homem socialmente castrado é isso, né? E o Arthur Petri personificou isso de uma forma excepcional. Porque é observável ao decorrer do vídeo que ele abre mão da própria coerência, da própria firmeza moral, né? Da capacidade ali de fazer um julgamento básico sobre o certo e o errado para não contrariar, digamos, aquele grupo que ele decidiu pertencer e tentar ser ovacionado para galgar alguma coisa, não sei, enfim, tudo obviamente no âmbito do supostamente, tá? E eu acho que o Arthur Petri representa muito isso nesse vídeo, porque, gente, como é que um homem consegue assistir a uma fala daquela, entender exatamente o que foi perguntado, entender exatamente o que foi respondido e ainda assim direcionar a maior parte da indignação dele para quem fez a pergunta? Como isso faz sentido? Me responde. Na verdade não faz, né? Se você não me conhece, é novo aqui no canal, ou até mesmo se você já é da casa, olá, tudo bem do lado daí, tudo certinho? Eu me chamo Lai Oliveira e seja muito, muito bem-vindo ao meu notório mundo. Vamos assistir aqui. Cobertura? Arthur Petri Rádio Show. Então, essa semana, o Jones Manuel, ele foi nesse podcast aqui que se chama Fala Ordinário Podcast, lá no Pernambuco. E aí ele foi debater com esse Eduardo Moura, que até então nós não o conhecíamos, né, Bianca? Eu nunca ouvi falar, cara. 3, bora! Me barra! E aí, cara, esse cara, ele virou o podcast de cabeça pra baixo, porque ele fingiu que ele não ia aparecer no podcast. Aí, no meio... Ele invade o podcast, gritando, falando um monte de coisa que não dá pra saber o que é. Eu já vou logo deixar logo de cara que Eduardo não veio. O pessoal da assessoria dele chegou um assessor aqui, conversou com a gente, dizendo que era pra esperar. E veio mesmo a informação do próprio assessor que ele não iria comparecer por motivos pessoais e da... Vamos lá, esse podcast tem 3 horas e 16 minutos. Ele fala isso em 3h22. A forma que aconteceu. Boa noite! Que é a hora que o Eduardo chega, 3h24. Olha, ele chegou. Apresentou Olha em cima isso. da hora o homem. Nossa, como ele virou o podcast de cabeça pra baixo. Ele chegou 3 minutos depois dele ter dito que não ia mais. Vamos lá. A gente já começa vendo aqui que essa introdução, sinceramente, nem sentido faz. Não tem qualquer peso para aquilo que realmente aconteceu, né? Ai, o Eduardo Moura disse que não iria ao podcast e depois foi. Tá, e daí? Qual é o peso disso relacionado à fala do Jones Manuel? Nenhum. Absolutamente nenhum. Entendem como a situação já começa completamente sem noção? Existe uma fala gravíssima sendo discutida, mas ele começa tentando criar toda uma narrativa paralela sobre esse Eduardo Moura. Enfim. Fazer, né? Vou adiantar em algumas partes, porque ele realmente faz comentários totalmente, assim, imbecilizados nesse começo, sem sentido e tudo mais. Então, eu quero muito ir passando só pra vocês verem mesmo o quão ênfase ele dá pra coisas irrelevantes. E quando chegar na fala do Jones Manuel, ele relativiza. Esse termo de transparência, abrindo as suas contas, Que engraçado. Eu não lembro o que é. Vamos ver junto o que é isso aqui? é atacado pelo novo ensino médio que o Partido Novo também apoiou no isso Congresso aqui. Nacional na época. Nenhuma pergunta minha você respondeu até agora. Porque você não sabe, você espera vir aí no seu celularzinho a assessoria, enquanto eu tô vendo vídeo de cachorro. É uma diferença gigante
do que é um militante, como ele mesmo diz, e do que é um parlamentar. Então o parlamentar, durante o seu trabalho como parlamentar, ele fica no rios, é isso. Até quando vocês vão debater com o opositor político, que é o momento de vocês falarem com o povo, vocês ficam no rios vendo vídeo de cachorro. Imagina Parabéns. se não tem ninguém vendo. Parabéns, Eduardo Moura. Obrigado por nos mostrar como que um parlamentar trabalha e a diferença para segundo ele, Do revolucionário. Camarada da... Eu acho muito engraçada essa parte. Eu vou pontuar aqui rapidinho, já vou voltar, tá? Pra ver as outras coisas sem sentido dele, mas ele começa a falar aqui sobre a função do parlamentar. Então vamos analisar aqui rapidinho a palavra parlamentar. Parlar. A função da pessoa é falar, argumentar, conversar, trazer ali uma base para aquilo que está defendendo e debater as questões em si, né? Se é levantado que o Jones Manoel não responde diretamente às perguntas, enquanto o outro lado está respondendo, independente ali de estar olhando o celular ou não, esse é o ponto que deveria ser analisado. Agora, se o Eduardo Moura, ele está vendo alguma coisa no celular, isso é completamente irrelevante diante do assunto principal. Mais uma vez, ele tenta transformar um detalhe periférico numa grande questão do vídeo, só que não é. Eu não consigo entender qual foi a linha de raciocínio necessária para olhar para tudo aquilo e decidir que o problema merecedor de destaque era o Eduardo estar olhando o celular. Entende como é o esforço para ignorar o que realmente importa? Enfim, vocês já estão vendo qual é o nível do ser humano, né? Por isso que eu falo sobre essa questão da castração social da masculinidade e tudo mais. Porque você sai dos pontos importantes de uma questão tão séria e cai ali num tipo de disfarce, só para tentar limpar a imagem daquela pessoa que você compactua. O que você acha disso aqui, meu amigo? Agora aqui, né? Eu comecei antecipando um pouco, mas o vídeo em si começa agora. É por volta ali desses 4 minutos e 50, 5 minutos ali, e que o Eduardo começa a explicar a questão específica e logo depois vem a resposta do Jones Manoel. E isso é muito bizarro, tá? Period. They grabbed me by my hair. Eu posso abrir uma teoria da conspiração sobre Israel aqui agora, nesse momento? Isso aqui é uma mulher que passou 1 ano e 2 meses em poder do Hamas e ela foi estuprada por mais de 60 pessoas do Hamas. Ela chegou a engravidar, tiraram, Não tem isso no vídeo que fizeram ele o passou, aborto né? dela Mas- para continuar estuprando. Não tem a parte dos 60 homens. Isso é verdade. Eu procurei todos os debates relacionados a essa moça, não tem sobre os 60 homens, nem outra parte que ele fala ali sobre a questão da reconstrução do órgão da moça. Isso aí eu não consegui ver, tá? Não achei nenhum documento que validasse isso e tudo mais. Mas sim, houve ela fazendo esse depoimento da ONU, ela sim falando sobre a questão do aborto, de falar muitas vezes que estava menstruada para que os homens não chegassem perto dela e tudo mais. Ela foi sim violentada de forma coletiva e também houve a questão ali do aborto, para que continuassem violentando ela e tudo mais. Isso aconteceu, tá? Ou seja, teve essa parte que ele falou, a questão coletiva e tal, aconteceu. E esse é o cerne da questão. Porque a informação que ele passou não consta no relato dela oficial. Beleza, isso aí é errado, mas aconteceu. Não diminui o que a mulher passou. Essa mulher. Mas ainda bem que o Hamas é de esquerda, né? Porque se eles fossem conservadores, eles iam obrigar ela a criar o filho, né? Nossa, que comentário pertinente. Pô, mas assim, se você é contra estupro e abuso, você deveria ser contra o Estado de Israel. Você defende o estupro de mulheres, o estupro grupal, inclusive, de mulheres e de bebês? Aí meteu Jones os bebês Manoel? no meio agora. Olha, aí o Mais uma vez, eu vou repetir essa pergunta aqui porque é importante. Você defende o estupro de mulheres, o estupro grupal, inclusive, de mulheres e de bebês? Aí meteu os Jones bebês Manoel? no meio agora. Olha, aí o Jones cagou aqui, tá? Ele não foi esperto. É reconhecido por dados, inclusive, da ONU, que o exército de Israel pratica estupros em massa. É reconhecido por várias pesquisas que a maioria dos israelenses acha normal um soldado israelense Pô, mas que tara é essa desses soldados no meio de uma guerra, você estuprando as pessoas? E por que também estuprar um bebê no meio da guerra? O que, Mas- que tem a ver com a guerra? Por que você tá fazendo isso, cara? Que esquisito. Como é que tem tanto bebê também no meio da guerra, assim, né? Ai, estranho. Que coisa de louco. Israel é uma besta nazi-sionista, Ó, que é um bonito. regime de apartheid, um regime racista, que é o mais próximo que a gente tem do nazismo hoje, no século XXI. Um dos meus livros, Pô, será que essa coisa de Israel hoje ter se tornado uma espécie de nazismo é uma coisa do tipo assim... Sabe quando você foca muito no negativo e você acaba se tornando aquela coisa?
Você foca muito em coisas negativas, você acaba se tornando essa coisa negativa, não sabe? Mas o que tem a ver com o nazismo isso? Não sei, às vezes eles tiveram tanto trauma com essa coisa do nazismo e focaram tanto nisso que eles acabaram Colonialismo e luta anticolonial, desafios da revolução no século XXI, que eu organizei, livro com textos do Domênico Lossurdo. O Lossurdo faz uma análise... Domênico Lossurdo. Ó, Sim, meu amigo, a gente apoia todas as formas de resistência do povo palestino. aí se complicou, né? Eu devia ter falado outra coisa. Muito engraçado, né? Vamos lá. Isso aqui é bem bizarro, porque o Arthur Petri sabe que o Jones Manuel falou uma coisa absurda. O que ele falou não foi simplesmente uma frase mal formulada, ele não escorregou numa coisinha que ele falou, né? Não foi uma resposta pouco inteligente nem nada. É moralmente repugnante isso aqui. Ele foi questionado sobre violência sexual contra mulheres e bebês e respondeu dizendo que apoia todas as formas de resistência. Isso é extremamente grave. Mas ainda assim, qual é o posicionamento do Petri? Reduzir o peso das palavras. Ele vai tentando suavizar, né, fazendo aqui uma esquete de pegadinha e tudo mais para mudar o foco pro Eduardo Moura. Você não merece o respeito de ninguém, porque pra mim, quem defende estupro de mulher é lixo. E sabe o que é que eu defendo pra gente feito você? Pena de morte. Então, aí isso é interessante. Aí o Jones agora ele vai inverter o jogo, ele vai falar que o Eduardo Moura, ele é contra campanha de conscientização contra feminicídio, né? É conhecido Eu vou voltar isso aqui rapidinho para dizer o que o Petri fala, mas vocês perceberam que ele não deu ênfase nenhuma para a alegação do Jones Manuel. Ele ouviu o Jones Manuel falar isso, ele aí complicou. Ponto. Ele começa o vídeo todo jogando a parte ali pro Eduardo Moura, um monte de comentário imbecilizado, sem nenhuma ênfase de peso em nada, só fazendo ali, tentando fazer humor, né? Porque, caraca, é sua profissão, a pessoa ser incompetente nisso é muito complicado. Mas enfim, aí ele tenta fazer essa questão específica, aí quando chega na fala problemática, na frase que de fato ali é repugnante, é asquerosa, aí é complicado. Esse é o posicionamento dele. Não há um repúdio público disso, isso aqui é algo absurdo, não deve ser dito nunca e tal. Não tem isso. Mas é o que é que ele faz? Ele logo em seguida, aí o Jones Manuel vira o jogo, e vira o jogo de quê, cara? Vira o jogo de quê? O cara claramente falou que é a favor de todo tipo de resistência. Ele não é sommelier de resistência. O próprio Jones fala diretamente isso. Ele é contra campanha de conscientização contra feminicídio, né? É conhecido na literatura que os casos de violência sexual contra mulheres e meninas são subnotificados porque não há atendimento adequado. Várias medidas protetivas não são cumpridas porque não há política estatal de verdade de defesa das mulheres contra a violência. E ele falou aqui no Recife Ordinário que é contra campanhas de conscientização e informação sobre feminicídio, sobre misoginia. O que é o combate? A denúncia falsa, que tem muito, infelizmente. E é preciso que as mulheres que fazem esse tipo de denúncia falsa entendam que elas estão jogando contra. Porque aí os caras que querem assediar as mulheres vão pensando, meu irmão, tá vendo que é falsa a denúncia? Enfim, usam contra. Isso é virar o jogo? Foi assim que ele virou o jogo? Você mostrando o corte do cara falando que é contra falsas denúncias? É assim que vira o jogo? Cara, esse cara vive num mundo paralelo. É muito interessante, cara. Esse ponto é muito interessante. Sim. A preocupação é tanto assim com o estupro. Vamos começar a se preocupar no Brasil, né? Mas aí quando é no Brasil, aí é falsa denúncia, é mimimi, Maria da Penha é mentirosa. Parece que eles gostam da estética de ser contra o Hamas, porque são estupradores. E é um bagulho que tá tão distante, né? Por que ele não pega um celular e não mostra uma mulher falando que foi agredida e foi estuprada aqui no Pernambuco mesmo? Então, aí que eu te falo, por que no Brasil eles acreditam que tudo é falsa denunciação, mas quando vem uma denúncia de estupro de um estado poderosíssimo que é conhecido por ter estratégias de guerra malignas, ele não pensa, será que isso aqui é uma falsa acusação? Será que... Olha a bizarrice dessa situação. A forma asquerosa dessa formulação que ele fez aqui. Vamos voltar. Eu te falo, por que no Brasil eles acreditam que tudo é falsa denunciação, mas quando vem uma denúncia de estupro de um estado poderosíssimo que é conhecido por ter estratégias de guerra malignas, ele não pensa, será que isso aqui é uma falsa acusação? Será que Toda mulher liberta pelo Hamas, ou enfim, que saiu de lá por qualquer razão, todas elas, até agora, falam sobre violências sexuais cometidas contra elas. Não existiu uma que saiu de lá e disse que não aconteceu. Será? Só será que pode ser por essa razão? Outra coisa, a pessoa tá lá presa,
500 e poucos dias, 400 e poucos dias, como foi o caso dessa moça aqui que você falou e tudo mais, que ela não disse muitas coisas do que estão ali. Ela ficou presa lá, se eu não me engano, foi aqui 55 dias. 55 dias ela não tinha que vir, né, com questões de relação sexual. E veio. Né? Todas as moças de lá, elas vêm e falam da questão da violência que é cometida lá contra elas. Todas elas, sem exceção, estão mentindo. Todas. Todos os homens e mulheres que saem de lá falam coisas repugnantes de lá. Então, todos estão mentindo. Não tem nenhum que diz que foi super bem tratado, que não aconteceu nada, que só deixaram eles presos e depois libertaram. Não tem nenhum que fala isso. Nenhum. Será que todos estão mentindo? Você entende qual é a diferença? Aqui no Brasil, a gente pode chegar e confrontar as coisas. A gente analisa e vê assim, poxa, isso aqui que essa moça tá falando não tá coincidindo com essa prova que a gente tem aqui. Por exemplo, eu já mostrei isso no canal outras vezes. Tem muitos casos recentes, gente. Eu vou deixar uma lista aqui embaixo na descrição, aí depois ali, quando algum bárbaro vir fazer um comentário ruim sobre isso, tentar descredibilizar essa questão, eu vou deixar alguns recentes, mas eu quero muito sobre essa questão aqui. A bizarrice no Brasil é tanta que essa mulher, ela denunciou falsamente um motorista de Uber, dizendo que ele violentou ela sexualmente depois que ela se recusou a pagar uma corrida no valor de tantos reais, né, 15,30. O cara tinha, a hora que ele começou a rodar no aplicativo, o local que ela falou que tinha sido abusada, ela não sabia, mas tinha câmera, e aí foi feita a prova da falsa denúncia, que ela fez uma denúncia falsa. Normalmente há esse tipo de coisa porque a gente consegue pegar indícios que provam da falsa denúncia. Por isso que a palavra da mulher não deve só ser levada em consideração. Tem que ter todo um contexto para ser avaliado, tem que ser visto provas e tudo mais. Então me diz, se a gente vê todas as mulheres saindo de lá do Hamas, comentando sobre violência sexual coletiva, né? Vários homens fazendo esse tipo de coisa contra elas. Vem com relatos horríveis sobre lá. Será que tá todo mundo mentindo? Será que o Jones Manuel e você que tá aqui sentado com a sua bunda na cadeira sabe mais do que aquelas pessoas que passaram lá por esses problemas? Cara, eu acho isso aqui moralmente degradante, a resposta desse rapaz. Porque ele viu o que o Jones Manuel falou e a resposta dele foi: complicou. Pelo amor de Deus, né? Quando alguém responde alguma coisa da natureza do que o Jones Manuel falou, você precisa deixar claro o nível da gravidade do que foi dito. Você precisa condenar, você mostra que aquilo ali ultrapassa qualquer limite moral aceitável. Mas ele não fez isso. Ele preferiu diminuir o peso disso e passar rapidamente pelo assunto e voltar a atacar quem fez a pergunta. Entende como isso retrata para mim perfeitamente um homem socialmente castrado? Porque ele não pode falar o que é certo. Ele tem que fazer ir pro outro lado para conseguir tentar galgar coisas na vida dele que ele não conseguiu sendo uma pessoa justa e honrada. Óbvio, supostamente, tá? Tô falando isso tudo no âmbito do supostamente. Porque um homem que ele não consegue sustentar sequer uma reação moral básica, porque o alinhamento ideológico dele está falando mais alto, é um homem castrado, é um homem emasculado, ele é um homem que ele não tem dentro dele os pilares do que é ser um homem. Não é apenas a pessoa que fala uma coisa desse nível que precisa ser criticada. A pessoa que assiste, entende a gravidade daquilo e ele escolhe não repudiar claramente, também participa dessa banalização. Pode não ser a mesma conduta, obviamente, mas existe ali uma conivência moral, uma tentativa de amortecer o absurdo que é aquela fala, de reduzir o impacto, de fazer parecer mesmo que não foi tão grave assim. E foi muito grave. Por isso que eu digo e repito, para mim, na minha humilde opinião, seguindo todo o meu direito ali da liberdade de expressão, eu classifico esse Arthur Petri como a personificação de um homem emasculado. Um homem que vende princípios e valores e venderia até a própria alma, se isso fizesse ele sair do buraco que ele se encontra. Mas, claro, tudo é no âmbito do supostamente e, obviamente, tudo que eu falei aqui é a minha opinião. Eu gostaria muito de saber qual é a sua. Então, deixa aqui nos comentários, não esquece de se inscrever nesse canal e me segue também lá no Instagram. Foi muito, muito bom conversar com você. Até a próxima e fica bem, tá?